fazendo hoje diferente, tô fazendo vários testes, porque eu tô sem celular, então tô só por aqui. Aí eu tô tentando fazer de outras formas também, só pra fazer um tipo de teste, mas não é problema não, tá? Bom, eu ia pedir pra quem puder ir pro YouTube, eu agradeço. Tô começando aqui agora, não sei se eu vou conseguir, tá? Por isso que eu tô apreensiva mais uma vez. Já tô aqui no Face, eu acho, tô. Gente, eu tô um pouco nervosa, tá? Eu peço perdão por isso. Eu acho que a situação a situação tá bastante grave, não tá nada bom nem normal. Então tô começando aqui no YouTube, não sei se tá dando início ainda, tá? Só um pouco de paciência. Eu tô vendo se eu tô conseguindo iniciar aqui. Tá parecendo que eu não tô conseguindo. Bom, se eu não conseguir desse jeito, eu devo conseguir de outro. Mas deixa eu dar início no meu canal. Não tô conseguindo não. Que às vezes dá um certo atraso, tá? Então eu ainda não fiz a introdução só por isso. Mas eu vou. Acho que vou deixar ela aberta. Eu acho que eu tô conseguindo. Não tá começando. Deixa eu ver. O som tá bom, não sei. Deixa eu ver. Tá aqui no instalou. Só que tô só testando o som. Alô? Sem som. Não parece que eu tô conseguindo no YouTube por aqui. Eu vou entrar por outro lugar. Só um minuto, gente. Por aqui eu não tô conseguindo fazer a transmissão. Só um momento, galera. Acho que eu ainda não comecei por aqui. Não tô conseguindo, não sei porquê, que coisa esquisita. Era pra eu ter conseguido. Gente, quem estiver entrando aqui no Insta, fica só um minuto, por favor, é que eu tô começando aqui no YouTube também, tá? Essa live não vai ser muito prolongada, eu pretendo fazer uma coisinha mais curta, mas só para falar desse mesmo assunto que a gente tem falado, reafirmar aqui a minha posição, tá? Em relação ao assunto, e, enfim, acho que eu consegui agora, tá? Não tem problema. Então, é só isso, tá? Alô? Deixa eu ver se eu tô conseguindo aqui no YouTube. Sem os barulhos. Fiz besteira. Só um minuto. Editar. Deixa eu ver se eu consigo editar para melhorar o som aqui no meu canal. Eu vou encerrar essa transmissão, vou recomeçar, tá? Encerrada. Só um minuto. Gente, eu tô tendo muito problema para transmitir, tá? Nos meus canais. Eu não sei porquê, tá? Eu imagino o motivo, mas infelizmente eu não tenho muito o que fazer, não. Ai, ai.
tenho ficado um pouco nervosa, então eu vou um pouco não, bastante nervosa, porque a situação realmente não há transmissões programadas. Vou começar novamente. Por aqui não deu. Eu tô tentando fazer direto pelo YouTube, sem usar a plataforma de streaming. Não sei por que isso acontece, mas acho que eu tô conseguindo. Eu tô demorando, galera, também, porque eu não marco hora, nada, então não tem problema. Então até pra mim fica tranquilo fazer isso, porque eu... Aí eu espero se chegar alguém ou não, entendeu? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que eu consegui começar. A câmera não ficou do jeito que eu queria, mas também tá tudo bem. Toda hora eu tô sendo muito atrapalhada, gente. Tá muito ruim isso pra mim, tá? Não liga não. É porque essa câmera aqui não tá espelhada. Por acaso eu tava de um lado pro outro. Toda hora ou é a câmera ou é o microfone. Enfim, eu tô bastante chateada. É muito triste pra mim ter que trabalhar sob essas condições. Muito chato. São mais de 20 anos, mais de 30 anos se bobear, passando por esse tipo de gaslighting, tá? Não é fácil pra mim e eu vou continuar falando sobre isso, tô um pouco me lixando pro que estão pensando, pro que estão falando, foda-se. É muito tempo, é muito chato, enfim. É horrível, gente. É horrível. É viver com monstros, sabe? Quando você é obrigada a conviver com monstros. É isso o dia e noite, 24 horas por dia. Mesmo porque as pessoas não têm a menor consideração pelos nossos corpos, pela nossa privacidade, enfim, vocês já sabem, né? Como funciona esse sistema, porque nós passamos por isso, né? No período do governo passado. Nem todo mundo, porque aqui em Petrópolis a galera é muito playboyzinha, sabe, é muito riquinha, não entende o que acontece. A realidade política, ela é bastante diferente. As pessoas aqui não alcançam, não adianta, tá? A esquerda aqui, ela ainda é muito direita, ela ainda é muito debilitada. Falta uma comunicação absurda, não só, eu não digo da parte dos políticos não, tá? O que falta de comunicação aqui com a esquerda é na parte educacional. As escolas aqui, elas têm um ensino direcionado para condicionar toda a população a fazer parte dessa extrema-direita asquerosa e nojenta, a qual nós somos submetidos e obrigadas a conviver com todos os dias. Isso eu vejo porque era assim na minha adolescência e eu tô vendo se repetir agora com os jovens atuais e de uma forma muito pior, tá? Avassaladoramente pior. É impressionante, visto que você não encontra uma mobilização de juventude, assim, de uma galera jovem envolvida em política. Logo agora, no momento onde nós temos diversas ferramentas para isso, né, que são as redes sociais, ainda que não tenhamos engajamento. Então, isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer que esses jovens estão condicionados, sim, pelas próprias redes sociais. Tanto é que... deixa eu dar o início, deixa eu só marcar a data, tá, gente? Que eu gosto de falar a data aqui, ó. Hoje é dia 5 de janeiro, tá? Do ano de 2026, eu acho, tá? Eu não sei, porque o meu computador tava com as datas erradas, então agora eu nem sei mais se eu tô no tempo real ou não. Então, mas paciência, tá? Esse horário é o que tá aparecendo pra mim.
Eu não tenho relógio, não tenho celular, não tenho nada, então não tem como saber. Eu que estou pouco me lixando também. Bom, parece que isso está atrapalhando a transmissão. Não sei se atrapalha, não sei se não atrapalha. Não estou conseguindo ver. Tá tudo bem, não tem problema. Então, mas por que eu estou falando isso? Nós estamos ficando condicionados a participar. Por quê? Por exemplo, há 30, 40 anos atrás, tá? Do início do YouTube e tal, do início da internet, assim, da acessibilidade da internet por parte da juventude aqui, ainda era muito limitada, tá? Eu me lembro que as famílias geralmente tinham um computador em casa, um notebook. Depois, com o tempo que foi passando, que as coisas ficaram... agora todo mundo tem celular, tá? Naquela época não era assim. Então, nós não tínhamos tanto material, tantas ferramentas. Então, era o trabalho escrito, era o trabalho falado, né? Era tudo passando esse tipo de informações. E nós ficávamos limitados também àquilo que nós tínhamos que estudar dentro das escolas. E a televisão, que é a mídia corporativa, né? A televisão aberta, porque também ainda não havia essa movimentação desse tipo de conteúdo dentro da internet. Mesmo quando a gente acessava, não era muito em busca desse material, assim, mesmo porque eu acredito que ainda não estivesse tão disponível, tá? Embora houvesse já bastante coisa acessível na internet, sim, tá? Isso sempre teve, mas tanto é que facilitou a vida de todos nós, tá? É uma ferramenta incrível. Quando bem utilizada, nós sabemos que tanto para o bem quanto para o mal, ela hoje em dia é fundamental de nós de utilizarmos, tá? Não tem como não utilizar. Apesar de que nós estamos no segundo dia, não sei se quem está acompanhando, obviamente que todos estamos acompanhando o que está acontecendo agora, tá? Na Venezuela. Enfim, deixa eu ver aqui o negócio. Tá? Enfim, essas mesmas mídias corporativas que se referem ao regime do Nicolás Maduro como uma ditadura, obviamente que agora que teve que se tornar uma ditadura, tá? Eu não queria muito entrar nesse mérito aqui não, mas como eu estou em defesa do território venezuelano, pela nossa soberania territorial, eu preciso tocar nesse assunto, nem que seja apenas rapidamente, tá? Só para contextualizar o porquê da minha defesa, tá? Em relação ao que está acontecendo, a minha defesa em relação ao presidente Nicolás Maduro. Mesmo porque você não precisa nem defender o presidente Nicolás Maduro, você não precisa defender o mesmo para saber que o presidente Donald Trump está errado, tá? Está cometendo um crime atrás do outro. São crimes graves, crimes em território internacional, crimes que também permeiam o nosso território enquanto brasileiro, tá? Ainda que o ataque não seja diretamente a nós, dentro do nosso território, acaba que sendo sim, tá? Indiretamente acaba que sendo, mas o que acontece? O Brasil não reconheceu, deixa eu ajeitar aqui, o Brasil não reconhece a Venezuela como o presidente Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. A Venezuela não entrou, não faz parte do BRICS. Isso tudo por conta da confusão que houve nas últimas eleições em relação ao presidente Nicolás Maduro, né? Por quê? Ele teve... as suas eleições foram extremamente... dadas como suspeitas, extremamente... criticadas, né? Foram extremamente criticadas. Ele não deu as atas, não entregou ao Brasil as atas das eleições, mas eu entendo, porque o que aconteceu na Venezuela também aconteceu aqui no Brasil. Tanto é que a presidenta Dilma foi presa e aconteceu tudo o que aconteceu aqui. Na Venezuela está acontecendo exatamente a mesma coisa, não é diferente. Tanto é que a Maria Corina ganhou o Nobel da Paz
tá? Isso tudo é uma articulação internacional totalmente empenhada nesse assunto, tá? Porque precisam do nosso petróleo, mesmo porque a Europa precisa tanto do nosso mais do nosso petróleo do que os Estados Unidos, tá? Então, se o Donald Trump está fazendo isso e ele não está havendo resistência pelo resto do mundo, é porque tem muita gente interessada no petróleo da Venezuela por conta do que o Vladimir Putin está fazendo com a Ucrânia e por conta de que a percepção europeia está acordando para a ideia de que a Rússia não sairá da Ucrânia, não abrirá mão do território ucraniano, não haverá negociação de paz, não do jeito que está sendo imposto pelo presidente da Ucrânia, muito menos pelo presidente Donald Trump. Tanto é que até agora nenhum consenso se chegou por parte de nenhum dos membros interessados, principalmente do presidente da Ucrânia, que parece prolongar o sofrimento ao máximo em benefício próprio, né? Parece que a guerra virou uma estratégia política pessoal, marketing pessoal impera no atual momento, tá? Tanto por parte dele como por parte do presidente Donald Trump, que precisa resgatar a sua imagem, ainda que seja pisando nas nossas cabeças aqui em território latino-americano, tá? E isso com o apoio da União Europeia. Se não tivesse tido apoio da União Europeia, quem está acreditando muito aí que existe um conflito entre o Donald Trump e a Maria Corina está sendo muito ingênuo, tá? Porque esse conflito entre os dois é bastante providencial, mas de todas as formas os dois saíram beneficiados da história, tá? Então esse conflito que existe aí entre a Maria Corina e o presidente Donald Trump não parece ser uma coisa bastante real, não. Parece mais um dos teatros de vampiro que a extrema-direita gosta de promover quando quer passar com o carro-chefe do imperialismo por cima de todos nós, como eles vêm fazendo, sim, durante todo esse período da ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, tá? Então, o que nós estamos vendo é só o início de um conflito que vai vir para durar por bastante tempo, porque nessa de tomar o petróleo da Venezuela, nós vimos essas cartas de repúdio de diversas nações, mas ninguém que tenha assim, posto suficientemente, como o presidente Gustavo Petro da Colômbia, por exemplo, que é o único que está convocando já a população inteligentemente por saber que a Colômbia também é a próxima a ser invadida, tá? E nós provavelmente também seremos, porque isso tudo não vem sendo articulado em relação ao Brasil, essas inserções, inclusive através do Lawfare, que eles tanto patrocinam aqui dentro do nosso território, tá? Com a ajuda do FBI, né? Com direito à FBI, tudo participando dessa nojeira. Então, é bastante preocupante, sim, esse método nazista de tomada de territórios, de anexação de territórios, de neocolonização, travestidas de anexação territorial, tá? Se fosse narcotráfico, se realmente fosse esse o motivo, com certeza que eles já teriam até devolvido os navios petroleiros, né? Mas nem sequer cogitaram essa hipótese, tá? Isso não foi cogitado. Então, eles pretendem, ele falou abertamente, não se esconde mais. E por que ele não está escondendo mais as suas verdadeiras intenções em relação ao petróleo, gente? Por quê? Alguém sabe me responder? Por que ele não esconde mais suas verdadeiras intenções em relação ao petróleo? Vocês ainda não perceberam? Porque tem um motivo. Tem um motivo e o motivo é muito interessante, tá?
É um motivo bastante interessante e faz parte do método nazista, que nós já estudamos aqui há um tempinho. O motivo é a propaganda do mesmo petróleo para a Europa, tá? É abrir os olhos da Europa e é um tipo de um chamamento, um apito de cachorro aos interessados no petróleo barato que estão sendo atingidos agora exatamente pela Rússia, tá? Então essas pessoas estão, então sim, ele está fazendo a propaganda do petróleo para a União Europeia inteira agora, tá? Então isso não é sem querer, tá? Isso é intencional, isso já é para causar ainda, para agravar mais as tensões internacionais, com o objetivo de desestabilizar as eleições aqui no Brasil no ano que vem, tá? Isso também não está sendo escondido, tanto é que em nenhum momento ele, em todo momento, todo esse período, né, que nós vemos essas críticas à Venezuela, essa postura, esse posicionamento militar já direto à Venezuela, já indicavam isso, tá? E provável que esse julgamento já deveria. Falaram que o julgamento pode demorar até. Deixa eu só levantar aqui. Falaram que o julgamento pode demorar até um ano para ter início, tá? Ou seja, é exatamente o tempo necessário, o tempo suficiente para que haja, para que tenha a possibilidade de haver alguma a manipulação política em relação ao Brasil, tá? Porque eles estão sob o domínio do território dos Estados Unidos. Agora ele vai utilizar o presidente Nicolás Maduro, inclusive, como moeda de troca, tá? Ele vai começar a o jogo da morte, né? Agora seremos todos reféns do sistema através desse sequestro. Ele não está sequestrando um ditador, ele não está prendendo um ditador. Ele sequestrou um presidente de um país, quer ele reconheça ou não, quer ele aceite ou não, ele sequestrou o presidente de um país que tem a população clamando pelo mesmo agora, nesse momento, na rua, tá? Então, não é essa ditadura que toda que ele está falando. Por quê? Caso fosse assim, as pessoas não estariam preferindo o retorno de um ditador do que de outro ditador ainda pior em seu território, tá? Então, o caso do presidente Nicolás Maduro ter se tornado um ditador foi bastante... não houve escolha, tá? Para quem não sabe, não houve escolha. Era isso ou já era ter tido o seu território dominado há mais tempo ainda por conta dos imperialistas, tá? Então, nada disso está sendo ao acaso, não. Não é ao acaso, e ele ter levado a política aos extremos, não estou tentando justificar, não estou passando pano, não é disso que se trata. O que se trata é que o território é nosso, tá? Ainda que da Venezuela, é muito mais próximo, nós somos muito mais próximos, por sermos todos frutos de um processo extremamente violento de colonização, tá? Então, sim, esse processo colonialista e essas raízes que nos fixaram, que nos fixam no mesmo território, independente de nós falarmos a mesma língua ou não, ele já nos coloca nessa posição de sermos os colonizados. Então, sendo colonizados, sendo latinos-americanos, nós seremos todos colocados no mesmo balaio, porque eles são nazistas. Não existem outras palavras, tá? Nós somos narcoterroristas, todos nós somos narcoterroristas. O fato dele ter se dado bem com o presidente Lula ou não foi uma questão diplomática, porque não parece, eu não sei se vocês também perceberam, não parece, mas a pessoa que está sendo mais diplomática e que está jogando melhor no campo da diplomacia atualmente é o senhor Donald Trump, e está sendo bem sucedido, tá? Tanto é que está levando o planeta Terra inteiro na vaselina. Até agora ninguém conseguiu fazer nada, tá?
tá? Mas, com certeza, ele não vai abrir mão do território, ele vai usar o presidente Nicolás Maduro como moeda de troca, se é que ele vai usar, se é que não vai ter uma execução sumária a qualquer momento, não sabemos. Tudo muito imprevisível por parte desse governo, é um governo suspeito, não é um governo transparente, os dados que são apresentados são todos falsos, são manipulados quando não são do agrado do presidente da República, então não podemos confiar em nada, em nenhum dado, em nenhuma informação, mesmo porque ele não fez questão até agora de apresentar prova nenhuma. Por quê? Porque ele está querendo impor a sua vontade por sobre o mundo, custe o que custar. Tá? Sendo assim, sendo não apresentando provas e nem nada, eu acho que o planeta já deveria ter tomado uma atitude, tá? Porque essa diplomacia não está resolvendo. A diplomacia agora, ela só serve para protelar o problema para perto das eleições presidenciais no Brasil e definitivamente acabar com o nosso sistema. Então, provável que sim, sejam as últimas eleições democráticas que nós teremos em território nacional, tá? Então, mais uma vez eu faço uma convocação aqui, uma convocação principalmente aos jovens que têm mais acesso à internet, que conseguem manipular melhor as redes, comecem de alguma forma. Não é brincadeira, o que está acontecendo é gravíssimo e nós corremos riscos imensos. Não dá para confiar, não tem como confiar, né, em nenhuma previsão, né, porque a característica de um terrorista geralmente é essa, tá? A imprevisibilidade e a surpresa. E exatamente dessa forma que esses imperialistas estão agindo em nosso território, tá? Em todo momento é uma surpresa, tanto é que ninguém esperava que o Maduro, nem o próprio, tá? Esperava, tanto é que ele tentou correr para se esconder no bunker com a sua esposa e não conseguiu, tá? Morreram diversos funcionários morreram, agentes ou soldados da segurança pessoal do presidente Nicolás Maduro, morreram cubanos também, entre outros, eu ainda não sei os dados exatos, mas eu trarei aqui por conta da gravidade da situação, ou seja, eles invadiram, bombardearam, morreram vários inocentes, civis também morreram, inclusive acho que uma senhora de mais de 80 anos no seu apartamento, não tenho certeza, eu também vou confirmar isso, tá? Então realmente a situação é muito grave, a qualquer momento ele pode invadir a Colômbia e fazer a mesma coisa, tanto é que eu acredito que o exército continue posicionado no mesmo local, eles não se retiraram, tá? E esse negócio deles continuarem na administração da Venezuela, inclusive eu vi noticiando também que a vice-presidenta da Venezuela, Delcy Flores Rodrigues, ela assumiu e eu ouvi noticiar que ela tinha mudado o tom, alguma coisa assim, em relação ao presidente, dizendo que vai colaborar com os Estados Unidos. Gente, olha o que está acontecendo. Se vocês achavam que o presidente Nicolás Maduro era um ditador e era perigoso, olha agora a situação dela. Como que ela vai conseguir não ficar engessada através desse sistema, se o presidente Nicolás Maduro está sendo refém atualmente do presidente dos Estados Unidos, diretamente, do sequestrador, né? Então vai ficar difícil a Delcy Flores Rodrigues conseguir governar diante dessa situação. Mesmo porque isso causa uma pressão não apenas do governo da Venezuela, mas em toda a população que está extremamente nervosa e preocupada com o seu futuro, visto que estão fazendo isso com o presidente, que muitas das pessoas ali com certeza votaram também nele, tá? Para quem não sabe, é bom para ficar sabendo agora, tá? Essa vice-presidente que assumiu e tá tendo a promessa, através dos Estados Unidos, de ter as suas decisões respeitadas, nós não sabemos, mas ela também é de esquerda, seu pai morreu torturado por um governo de extrema direita que estava na Venezuela anteriormente, tá? Seu pai era o Jorge Rodríguez,
perdão, minha pronúncia horrorosa, mas ele era seguidor do Chaves também, do comandante Hugo Chaves, então ela perdeu o mesmo, o seu pai faleceu sendo torturado pelo governo de direita da Venezuela, governo esse que está sendo extremamente promovido pela Maria Corina, que recebeu o Nobel da Paz, pelo Juan Guaidó, que fez aquela palhaçada de assumir aquele governo daquela forma bem fanfarrona que a extrema-direita gosta de fazer, né? Aquela palhaçada, aquele circo midiático ridículo. Inclusive, não sei se vocês repararam, tá? Mas é uma coisa também que me chamou bastante atenção e que eu acho que merece uma atençãozinha especial. Eu nem ia falar não pra que senão... Mas acho que vale a pena sim, tá? Mas ele tem algumas características que nos lembram o presidente Barack Obama. Não sei se isso foi ao acaso, não sei se foi de propósito, mas como tudo que eles fazem é ligado a essa captura de imagens, né? Essa captura de likes através da captura de significados, de rosto, através dessa engenharia social, eu não acredito que tenha sido sem querer também não, tá? Foi bastante providencial esse detalhe, tá? É um detalhe que pode ter sim ainda um fator para que os Estados Unidos tenham escolhido o Guaidó como seu representante da extrema-direita na Venezuela, tá? Então é isso, gente. Essas são as minhas reflexões do dia. Eu espero que aqui no Brasil, ainda que você seja de direita, de esquerda, seja lá de qual segmento você é, se você não é, passe a ser, por favor, porque a situação é grave, tá? Se é que nós teremos tempos de continuarmos sendo de esquerda ou de direita por muito tempo a partir de agora, tá? O que está acontecendo é grave, é no nosso território, nós já podemos nos considerar sendo atingidos, porque com certeza isso vai gerar bastante pano para manga até as eleições. Vai ser tudo manipulado durante esse julgamento, que vai ser paralelo às campanhas eleitorais, isso ainda vai nos causar muitos problemas, bem mais problemas do que a gente aparentemente consegue visualizar, mesmo porque não vamos conseguir fazer uma projeção agora curada de todos os riscos que estamos correndo em velocidade a tempo de detê-los, tá? Não temos mais esse tempo, mesmo porque, como eu disse aqui antes, terroristas prezam pela surpresa, tá? E essa surpresa que nós tivemos, que nem foi tão surpresa assim, tá? Não, pelo menos não para mim, é um reflexo, tá? Vem para endossar o que eu tô falando, que é esse sistema terrorista. Então, se existem algum método terrorista, são dos imperialistas, tá? E eu estava vendo hoje também, não gosto muito de usar essas palavras, de falar imperialista, mas não consigo encontrar outra mais adequada. Nazistas, sim, também serve nesse caso, tá? Mas eu acho que o imperialismo também engloba um pouco do conceito nazista. Tanto é que a gente não tem um país imperialista que tenha outra cor que não branca, tá? Não temos, assim, um império nesse formato unilateral, anti-globalização, nem tão anti-globalização não, porque eles nem são tão anti-globalização não, mas eles são bastante unilaterais, unipolares, né? Ou bipolares no máximo, tá? Multipolares jamais. Então nós já só vemos essas características em território branco. Não vimos esse tipo de características em outras nações com tamanho com poderio até para fazer o mesmo, como a China, e que sejam tão unilaterais ou que tenham uma visão tão conservadora das relações internacionais, tá? Não é o caso. Então, sim, o conceito imperialista, ele agrega um pouco dos valores nazistas. No caso específico dos Estados Unidos, são nazistas e ponto, tá? Bom, mas esse detalhe dos conceitos não interessa, tá? Interessa que cabe aqui nós utilizarmos o termo correto, mesmo porque a gente não temos
agora vocabulário, eu acho, ainda criado na história do planeta para definir essa tamanha aberração, tá? Ai, ai. Então, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Fazer. Eu tô tentando desentortar a câmera, tô dando nervoso isso, mas deixa pra lá. Então é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar aqui, tá? Eu vou tentar retornar mais tarde. Não sei se vou conseguir. Não sei se eu estou conseguindo realmente passar as informações. Não sei se está ficando gravado. Eu acho que tá. Eu tenho visto, mas eu vejo, né? Não sei se está passando para a população. Mas vai ficar gravado aqui, entendeu? Aí quem estiver interessado, quem quiser mandar mensagem, manda. Eu tô nervosa, vou continuar nervosa, não tem jeito. Se alguém entrou aqui e fez pergunta, não tô olhando chats também do YouTube, do Facebook, tá? Do YouTube até às vezes dou uma olhada, mas aqui no Facebook não tô conseguindo. Não tem problema não. Tá, eu vou fazer isso. Eu vou tentar voltar outra hora com maiores informações. Vou ficar aqui acompanhando, tá? Peço que vocês se inscrevam aqui, ativem o sininho e me ignorem quanto aos ataques, porque eu realmente estou bastante nervosa. Soube que teve um ataque também ao Líbano hoje, não sei a gravidade ainda, não consegui ver a gravidade da situação, tá? Parece que Israel atacou o Líbano, não tenho certeza. Minha solidariedade a todos, tá? Agora eu vou encerrar aqui e talvez eu retorne, tá? Tá, é isso que eu vou fazer, ok? Talvez eu retorne mais tarde para maiores atualizações, não tenho certeza. Aqui meu rosto já tá melhorando. Meu braço, ó, gente. Já tá indo. É porque tá espelhado, entendeu? Aqui no canal do YouTube tá ao contrário. Nos outros é o que tá correto. Porque é o que tá espelhado no Facebook. Não, aqui também não, no Facebook. É só no Insta, nem no Insta eu acho. Estão todos ao contrário, então não sei mexer. Tá? Não tem problema não. Deixa eu ver aqui. No Insta eu acho que eu tô na posição certa, não sei. Ai, muito ruim isso, não tem problema não. Tá? Mas é assim mesmo, ok? O processo do meu trabalho é assim, é extremamente estressante. Eu não gosto de ficar nessa posição, tá? Eu não queria, por isso que eu não gravava vídeos, não gosto desse conteúdo, é muito estressante para mim, bastante, mas também não fazer também acho que está me estressando ainda mais, tá? Depois de tudo que aconteceu, enfim, eu aconselho que todos continuem acompanhando e mais uma vez aqui pedir aos jovens que não só os jovens não, tá? Eu falo direto assim mais com os jovens porque eles que ficam mais tempo por aqui e eles têm uma noção também do que está acontecendo no meio nesse meio também, até no meio da internet, acho que mais é uma visão mais contemporânea, tá? Ainda que uma visão extremamente distorcida pelos elementos de direita com os quais eles têm que conviver todos os dias durante há mais de 30 anos, porque eles já nasceram inseridos dentro da internet, né? Mexendo e manipulando e principalmente sendo manipulados, tá? Embora eles não gostem de admitir isso, tá? Queridos, não foram só vocês, nós também, todo mundo, a ideia era essa, aliás, tá? Ninguém ia te dar uma internet de graça assim à toa, né? Ninguém ia fazer uma coisa dessa assim sem, né, que houvesse até, sei lá, milésimas intenções, tá? Quando a esmola é demais, né? Mas, enfim, tá aí o resultado, tá? Estamos assistindo de camarote, tá? Em breve poderemos ser os próximos, né? Vamos aguardar para ver os desmembramentos,
dessas histórias, ok? Então é isso, agradeço a todos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, eu tentarei retornar mais tarde, tá? E acompanhe as notícias. Muito obrigada, uma boa noite a todos, até. Obrigada, gente. Boa noite.